Olá pessoal, tudo bem do lado daí? Eu sou a Daline, esse é o canal Coração de Imigrante e hoje eu vou conversar pessoalmente com um colega aqui em Amarante, a cidade onde eu moro em Portugal. Ele também é um morador dessa cidade linda e encantadora, mas ele já morou em vários outros países e hoje ele vai contar pra gente a trajetória dele nessa Europa linda e maravilhosa aqui que a gente tá vendo. Então eu vou conversar com o Gledson. E aí pessoal, tudo bem? Gledson, conta aí pra gente então, como que o Gledson, claro, é brasileiro também, né? E você saiu do Brasil já tem anos, né? Você já tem toda uma trajetória aqui na Europa. Você já tem toda uma trajetória por aqui. Conta pra gente então, como que foi o início? O que aconteceu assim, tipo, tô no Brasil do nada, tipo, acho que eu vou ali pra Europa. Como é que foi isso? Bom, na verdade é a segunda vez que eu venho pra cá, pra Europa, morar. Eu vim pra cá no começo dos anos 2000, eu tenho uma irmã que mora em Portugal desde 1999, ela veio se aventurar e ficou até hoje. E por causa da minha irmã, outros parentes acabaram se encorajando de vir também. Eu vim pra cá a primeira vez em 2001 e foi, na verdade, uma aventura. Eu queria viver uma vida diferente, né? No Brasil eu tinha toda a minha família, como nós temos. E eu queria viver uma aventura, viver uma coisa diferente, conhecer novos lugares. Eu sempre tive curiosidade de aprender novas línguas, saber novos costumes, né? E eu acabei vindo pra cá, eu acabei gostando da ideia e vim pra cá em 2001. Eu queria falar uma coisa que é interessante para quem tem vontade de conhecer ou de morar num outro país, que é a diferença cultural. Foi a primeira coisa que eu senti, é um choque cultural. Por quê? Porque as pessoas aqui pensam, agem, se vestem, se comportam de maneiras muito diferentes do que a gente está acostumado no Brasil, né? Então, assim, isso foi para mim o primeiro choque cultural, né? A gente acha assim, Portugal fala o mesmo idioma, português. Na verdade, não é o mesmo idioma, vamos dizer assim. É uma língua diferente. Lógico, a gente usa a mesma estrutura gramatical, as mesmas palavras, mas existem muitas coisas com nome diferente, muitas colocações diferentes e dá bastante diferença. A gente no começo fica um pouco perdido, né? Não consegue entender. Realmente, assim... Eu, com 7 meses de Portugal, ainda sinto muita dificuldade, dependendo da pessoa que for falar comigo. Se a pessoa falar muito rápido, ou dependendo se fala muito fechado, já não entendo. Já tem que falar, pera, fala devagar, por favor, fala olhando pra mim. Então tem coisa assim que é realmente muito diferente. E a gente acha que é a mesma língua, mas não é não. É verdade. E tem umas palavras também que põe a gente em cada situação que só Deus sabe. Por favor, nunca peçam durex na livraria de Portugal. Fica a dica, é claro que eu já fiz essa. É verdade, existem palavras que te colocam em situação embaraçosa, né? Mas assim, no geral, eu gosto muito daqui, eu acho... Olha a vista que a gente tem aqui atrás. A gente escolheu gravar nesse local aqui justamente por conta dessa vista maravilhosa, que aqui é muito bonito. Hoje ainda não está um dia tão ensolarado, né? A gente está numa semana chuvosa, mas mesmo assim a vista ainda é incrível e a gente quis trazer isso nesse vídeo aqui para deixar mais gostoso. Exatamente. Esse papo. Exatamente. O rio Tâmega é maravilhoso. Esse rio aqui, para quem não sabe, chama Tâmega. É um rio que nasce na Espanha. Ele percorre, eu não sei a distância que ele percorre, mas são mais de 300 quilômetros. Eita, é um rio bem grande. Eu mesma não sabia disso. E é um rio muito bonito, tem águas bem limpas. E assim, no geral, Portugal é um país muito bonito. E como no Brasil, a gente vê muita diferença entre o norte e o sul. Tem muitas diferenças, tanto no sotaque, quanto no modo de agir das pessoas, quanto na forma de se comportar, né? Existem muitas diferenças. Eu, particularmente, morei muito tempo no sul, né, na região de Lisboa. Não conheci o norte, vim pra cá e me apaixonei. Estou aqui há 4 meses em Amarante. É um lugar que eu assim encontrei paz, eu não tenho vontade de sair daqui mais. Estou sinceramente encantado. Mas Gledson, você está 4 meses aqui em Amarante, mas você já havia morado aqui, né? Você já havia estado aqui antes? Aqui em Amarante não.
Na verdade, eu nunca tinha estado aqui no norte. Olha que interessante. Não, então peraí pra gente não se perder aqui na cronologia. Vamos voltar para quando você veio. Tua irmã já estava aqui em Portugal. Sim. E quando você chegou aqui, como que foi esse início? Você ficou com a tua irmã? Você trabalhou no quê? O que aconteceu? Quando eu vim pra cá a primeira vez, eu fiquei na casa da minha irmã, né? Minha irmã morava num apartamento maior e eu morei com ela um tempo. Arrumei um trabalho num posto de gasolina e é interessante que aí eu comecei a conhecer muita gente, comecei a me adaptar à cultura, né? Comecei a me adaptar às pessoas e era legal porque esse posto era numa estrada nacional onde passavam pessoas de outros países também. Então passavam espanhóis, franceses, é uma coisa muito comum aqui em Portugal, não só aqui em Portugal, em qualquer país da Europa, é o convívio com pessoas de outras culturas, é uma coisa que eu adoro, particularmente eu adoro. A gente conhece espanhóis, franceses, esses dias atrás eu conheci gregos, pessoas que realmente são muito interessantes, né? Esse convívio, essa troca de ideias, de cultura, é muito legal. Uma dica que eu dou para os brasileiros que querem vir morar para cá, querem vir morar em Portugal: aprenda o inglês. É um idioma muito usado. Não é porque aqui em Portugal se fala português que você não vai usar o inglês. Por exemplo, você vai encontrar muitas pessoas da Alemanha, da Polônia, e aí em que idioma você vai se comunicar com elas, né? Provavelmente eles vão usar o inglês. E o Portugal tem se tornado um país atrativo para pessoas daqui da Europa. Então a gente vê que está ficando muito comum europeus de outros lugares que vêm morar aqui em Portugal, né? Morar e turistar também, né? Então, às vezes, até para você conseguir um emprego aqui rápido, saber falar inglês já é um diferencial. Aqui tem pessoal que sabe falar 3, 4 línguas, né? Por conta de serem países pequenos. Então tem gente que sabe falar francês, italiano, inglês, tudo de uma vez. Mas pelo menos o inglês já vai ser um bom diferencial, porque o inglês, querendo ou não, ainda é a língua universal, né? Não tem. Então é realmente importante saber falar inglês. Tanto em Portugal quanto em qualquer outro país aqui da Europa, né? E assim, vou falar alguns pontos que eu acho bons aqui em Portugal e algumas coisas que a gente tem que ter atenção. Como sugestão, né? Pontos bons. Que eu vou falar do norte. Eu vou falar do norte, que é onde eu moro atualmente. O que eu gosto daqui, o povo é extremamente educado, as pessoas são corteses. Aqui todo mundo te dá bom dia, te dá boa tarde, te dá boa noite na rua, mesmo que não te conheça. Eu acho isso maravilhoso, encantador. É uma coisa que é como se fosse resgatar um valor antigo, né, que existia nos tempos passados no Brasil. Claro que no Brasil existem cidades assim ainda, mas é cada dia mais raro. Aqui é uma coisa comum, o povo aqui é muito cortês. Uma outra coisa que eu gosto aqui também dos portugueses, eles são muito prestativos. Esses dias atrás, eu tranquei o meu carro com a chave dentro. Olha, pensa numa dificuldade. E, para minha surpresa, 3 pessoas já chegaram imediatamente. O que aconteceu? Olha, eu tranquei meu carro com a chave. Não, vamos ajudar, vamos arrumar um arame, vamos abrir essa porta. Eles são assim mesmo. Muito prestativos, né? E outra coisa que eu gosto aqui também, as pessoas são até demasiadamente preocupadas com você. Então você chega na cidade, as pessoas já querem saber se você está bem, se você precisa de comida, se você precisa de roupa. Eles são muito preocupados em te ajudar. Isso eu acho muito bonito, o lado humanitário do português. Eles são muito... Agora, os contras para nós brasileiros, né? Aqui a cultura é muito diferente em alguns aspectos, né? Uma coisa que eu quero dar de dica para o brasileiro é não chegar aqui querendo impor a cultura brasileira aos portugueses, porque aqui a gente está na terra deles, então a gente tem que aceitar as regras deles. E é difícil, não é gostoso, não é não. Não é porque você está acostumado a vida inteira a fazer de um jeito, daí você chega aqui e eles querem que você faça de outro, e é ruim. Assim, são coisas que a gente tem que já se acostumar. O que a gente tem que ter em mente quando pensa em se mudar de país, né? Pensa em sair do Brasil? Primeira coisa é a aceitação de uma cultura diferente. Então, como eu falei, chegar aqui pronto para se adaptar à cultura do outro, não querer impor a sua. Segundo, uma programação financeira. Como a gente sabe, a nossa moeda tem pouco valor perto do euro, né? 5, 6 vezes mais baixa. Então a gente tem que ter uma quantia de dinheiro para chegar aqui para conseguir se manter, porque o emprego existe, tem empregos aqui, mas não é uma coisa imediata, não é uma coisa que você vai chegar hoje, de manhã e de tarde já vai estar trabalhando. Não, é uma coisa que exige tempo, exige esforço, exige contatos. Você vai ter que chegar aqui, conhecer pessoas, fazer contatos.
E é uma coisa que pode demorar, às vezes 1 mês, 2 meses, como é que você vai se manter. Então, é bem importante você ter uma programação financeira, ter uma poupança, um valor assim considerável para você se manter. Uma coisa que não é muito barato aqui é o aluguel. Já vou adiantar que não é muito barato. Aqui eles não falam aluguel, eles falam arrendamento. Então, o arrendamento aqui não é uma coisa muito barata. Então, e como o nosso dinheiro vale 5, 6 vezes menos, pesa mais ainda no nosso bolso, né? É difícil essa parte. Então, por exemplo, uma casa que custa 500 euros mensais, que é mais ou menos o valor que você vai pagar aqui, você vai pagar em torno de 2.500 reais por mês numa casa. Então, é uma coisa que tem que ser levado em consideração, né? Então, cada 2.500 reais são, na verdade, representam 1 mês de arrendamento aqui em Portugal. Então quando as pessoas se programam, né, e falam assim, será que dá pra eu ir com, sei lá, 10 mil reais pra Portugal? Cara, entendeu? Esse é o problema. Muito dinheiro em real acaba virando quase nada aqui em euro. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo nessa programação, né, nessa questão de juntar dinheiro, juntar uma quantidade realmente relevante, digamos assim, pra você não passar nenhum aperto, nenhum perrengue aqui, né? Porque com certeza vai acontecer. Com certeza. Exatamente. Um outro ponto que é importante pensar e avaliar é a questão do tempo que você vai levar para se legalizar no país. Você vai chegar aqui como turista e você vai levar um certo tempo para se legalizar. Então é bom ter em consideração isso porque, como eu te falei, você não vai chegar aqui meio-dia e 2 horas da tarde já vai estar trabalhando. Não, você vai chegar aqui como turista, você não pode trabalhar. Você está aqui como uma pessoa a passeio, né? Então você não pode trabalhar, você vai ter que chegar aqui, você vai ter que dar entrada num processo de legalização, um pedido de residência, você vai ter que explicar o motivo pelo qual você quer morar aqui em Portugal. Esse é um processo que demora um certo tempo, né? O mercado negro existe, não só aqui em Portugal, existe em outros países, mas não é aconselhável porque pode te trazer sérios problemas. Então nós não aconselhamos ninguém a vir para cá e trabalhar na ilegalidade. Não é uma coisa boa e venha para Portugal, experimente a vida num país diferente, mas viva debaixo da lei do país, cumpra as leis, trabalhe corretamente, porque olha, infelizmente, gente, uma coisa é triste, uma estatística é triste, mas há brasileiros que vêm para cá para fazer coisas erradas, para trabalhar de modo desonesto, e isso suja muito a imagem do nosso país aqui na Europa. Eu vivi em outros lugares também, vivi na Espanha, vivi na Itália, e eu via muitos relatos negativos de brasileiros. Inclusive, uma coisa triste é você chegar às vezes numa imobiliária ou para uma pessoa que está alugando um apartamento e falar, olha, eu gostaria de alugar outro apartamento. Mas você é brasileiro, eu não alugo para brasileiros. Isso acontece. Por quê? Porque já tiveram problemas com outros brasileiros, né? Da mesma forma que a gente muitas vezes acaba, digamos assim, generalizando, né, os portugueses por isso ou por aquilo, eles generalizam a gente também. Então é triste, mas um brasileiro, 2 brasileiros dão um cano e eles já acham que todo brasileiro vai fazer isso, entendeu? Levar em consideração, né? Programação financeira, aceitação da cultura e seguir as leis. Essas são as 3 coisas básicas para a gente se dar bem no país. Agora, questão da segurança. Portugal é um país muito seguro, muito tranquilo, é um país onde a gente vive tranquilo, assim, uma coisa surreal para quem é brasileiro, principalmente para quem é de São Paulo como eu, né? E para quem é do Rio de Janeiro, vive numa situação de insegurança, de medo, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo, é impensável você deixar em alguns lugares o carro na rua. Aqui a maioria das casas nem garagem tem, né? Porque os carros ficam na rua, às vezes destrancados, e as pessoas estão acostumadas com isso porque é uma coisa rotineira. Aqui a gente não ouve falar, né, Daline, sobre a palavra assalto. Aqui não existe assalto. Na rua não existe. Não existe a possibilidade de alguém parar você na rua com uma arma e roubar o teu celular, o teu relógio, qualquer coisa assim, né? Aqui isso é muito bom. Você pode andar 3 horas da manhã na rua, sem medo. Mulher pode também, não tem medo nem de assalto, nem de estupro ou qualquer outra violência, né? Mas não tem, a gente não tem esse medo aqui. Isso realmente é muito bom. Então, assim, esse pra mim foi um dos fatores que pesou para eu voltar para a Europa, né? Eu tinha morado aqui, como eu falei, em 2001, fiquei até mais ou menos por volta de 2005.
Voltei pro Brasil por causa da crise da Europa, né? Mas e nesse período de 2001 até 2005, o que você fazia? Você trabalhava no quê? Então, eu trabalhava nessas bombas, Ah, você trabalhava no posto de gasolina todos esses anos? Todo esse tempo eu trabalhei no posto de gasolina. E você morava com a tua irmã? Eu morei com a minha irmã, depois eu fui para Espanha, depois eu fui para Itália, com um contrato daqui de Portugal, porque algumas empresas fornecem essa opção para você de trabalhar em outro país com um contrato português. Né? Então, vamos lá. Peraí, você trabalhou de 2001 a 2005. Ui, deixa eu me enquadrar aqui. Você trabalhou de 2001 a 2005 aqui em Portugal, em posto de gasolina. Eu trabalhei em 2001 a 2002 em Portugal, 2003 a 2004 na Espanha, 2004 a 2005 na Itália. Olha, que legal. E agora conta aqui pra gente então essa experiência de você ir pra Espanha. Como que foi isso? Foi bem interessante. Porque daí você já estava em outra cultura, em outra língua. Tudo bem que era o mesmo trabalho, né? E um contrato português, isso faz a gente ficar legal em outros países da Europa, sem precisar dos documentos deste outro país, né? Para quem não tem cidadania europeia, no caso. Mas então como que foi assim essa mudança radical para a Espanha? Conta isso. É bem interessante porque quando eu vim para cá a primeira vez, eu não sabia quase nada de espanhol. A gente no Brasil está acostumado a conviver com peruanos, bolivianos, colombianos, venezuelanos, né, que falam um espanhol mais abrasileirado, vamos dizer assim. Então eu achava assim, espanhol não é difícil. É o português com o acento, com o sotaque, né? Então a gente acha que, por exemplo, que eu vou falar o sorvete de morango, é só chegar lá e pedir um sorvete de morango. E pra minha surpresa, a primeira vez que eu fui pra Espanha, eu tomei um susto, porque quando eu vi o jeito que eles falavam, a velocidade, o sotaque que é muito diferente, né? Aqui eles falam lá acento, né? Acento, né? Não é sotaque. Então era muito diferente, foi pra mim assustador, mas ao mesmo tempo foi interessante porque me fez criar a curiosidade de aprender o espanhol e eu gostei muito da Espanha. O povo espanhol é muito acolhedor. Eu acho sinceramente o povo espanhol muito mais parecido com o brasileiro do que o português em si. O português, apesar de ser um povo, como eu falei, acolhedor, educado, eles têm alguns costumes bem diferentes dos brasileiros. Costumes de vida bem diferentes. E o espanhol já não, o espanhol já é mais parecido. Até a pronúncia do espanhol facilita a compreensão. Eu vou te explicar uma coisa que eu acho interessante. Eu tenho alguns amigos espanhóis e eles não falam português, mas eles têm mais facilidade de aprender o português brasileiro do que o português de Portugal. Por quê? Porque a nossa pronúncia é mais aberta como eles. O português de Portugal é uma pronúncia mais fechada, mais anasalada. Eu falo pra eles que eles falam pra dentro. É muito estranho. Inclusive eu sigo um canal que eu gosto muito de espanhol, que é Linguriosa, o nome do canal, Linguriosa. Um canal de uma espanhola de Madrid, que ela ensina espanhol para os espanhóis. Ela ensina gramática. Muito legal. E ela fez um ranking dos 5 idiomas mais fáceis para um espanhol aprender, idiomas latinos. E nesse ranking é interessante porque, olha, em quinto lugar está o romeno, em quarto lugar está o francês, em terceiro lugar está o português de Portugal, em segundo lugar está o italiano e em primeiro lugar está o português do Brasil. Ou seja, para um espanhol é mais fácil compreender o italiano do que o português de Portugal. Então você vê que a nossa pronúncia é mais aproximada deles. Né? Então o que eu gostei da Espanha foi essa proximidade cultural e linguística com o Brasil. Eu achei muito legal isso. E realmente, a Espanha é um país encantador também. Só que a Espanha é um país que hoje em dia ela põe muitas barreiras e dificuldades para quem não tem o passaporte europeu se legalizar. Então uma dica que eu te dou, se você quer morar na Espanha, primeiro você tem que pesquisar sobre, não sei, tudo vai depender da tua profissão, vai depender do que você vai trabalhar aqui. Mas, por exemplo, se você é vamos exemplificar, você é um advogado e você quer trabalhar na Espanha como advogado, você tem que primeiro se certificar como transferir o teu diploma para a Espanha. E para uma empresa te contratar como advogado, eles vão ter que provar para o governo espanhol que você trabalha de uma forma que nenhum outro espanhol trabalha. Então o governo impõe certas limitações que dificultam um pouquinho a imigração do brasileiro, né? Claro que não é impossível, claro que eu não estou dizendo que é impossível morar na Espanha, mas é bem mais difícil do que Portugal. Portugal ele tem um acordo diplomático com o Brasil
que facilita bem assim a nossa legalização, é considerado país irmão, né? Então ele facilita bem a legalização. Fora outras vantagens que a gente tem aqui, que é a língua mais próxima, a quantidade de brasileiros que já moram aqui, que vai facilitar. A gente encontra mais brasileiro na rua do que é português. Dependendo, muito. Nós vamos dominar o mundo. O brasileiro vai dominar o mundo. Eu brinco com os meus amigos portugueses aqui, eu falo, a gente agora tá dando troco, né? Vocês não colonizaram o Brasil, agora a gente tá colonizando vocês. E como eu já falei no outro vídeo também com a Ana, o português, ele consome muito a cultura brasileira. Então aqui, gente, eu tenho um canal aqui que só passa novela brasileira. Sim. Entendeu? Eles veem novelas brasileiras, séries brasileiras, filmes brasileiros, música brasileira, eles conhecem as nossas bandas. Pergunta pra você mesmo, você conhece algum cantor português, tirando aquele do Roberto lá? Leal. Tirando o Roberto Leal. Você conhece algum? A gente não conhece, entendeu? Mas eles conhecem os nossos cantores. Se você falar da parte sertaneja, se você falar da parte de pop rock, funk, Anitta, então nem se fala, né? Eles conhecem tudo, né? Então eles estão entrelaçados com a nossa cultura de uma forma que a gente não tá com a deles. Coisa até que eu acho errado, vamos dizer assim, eu acho errado, porque a gente não tem acesso. Não é que não tem acesso, a gente não tem muita informação sobre Portugal no Brasil. Então a gente conhece pouco daqui, né? Eles sabem tudo da gente. Isso é verdade. Toma cuidado, eles sabem tudo da gente. Por exemplo, aqui no jornal deles vem notícias do Brasil, notícias brasileiras. Então agora, durante esse período de eleição, eu trabalhando, eu vejo no jornal, tanto na televisão quanto jornal papel mesmo, tem notícias sobre as eleições brasileiras, eles publicam como que tá o ranking, quem tá ganhando, quem não tá, o que fez, o que não fez. É muito diferente, assim, essa correlação. Nunca no Brasil você vai ver notícias de Portugal especificamente, entendeu? A gente vê quando é algo realmente muito grande. Por isso que pra gente é um choque, porque quando você chega aqui, você não tá acostumado a conviver com a cultura portuguesa. Principalmente a forma deles falarem, né? E eles não, pelo contrário, eles já estão acostumados com brasileiros, eles já têm mais facilidade de entender a gente do que a gente entender a eles. Então é uma coisa que a gente tem que se preparar psicologicamente. Porque, olha, eu vou só citar um exemplo. Quando eu trabalhava nas bombas, eu já estava há 1 ano em Portugal. Chegou um senhor para mim, eu trabalhava no balcão de atendimento. Ele chegou para mim e falou assim, eu queria me tirar. Aí eu, como é que era? Tirar o quê? Eu queria me tirar. Aí eu, desculpa senhor, eu não entendi. Aqui você não fala, eu não entendi. Eu não estou a perceber. O entender para eles tem um outro sentido. Eu falei, eu não entendi, não estou a perceber. Aí ele falou assim, eu queria meter aire nos pneus do meu carro. Ou seja, aqui eles não falam colocar ar ou calibrar. Calibrar o pneu. Eles falam meter ar. Tudo é meter aqui. Eu odeio. E eu não falo. A menina a minha manicure brasileira, ela falou, daqui a pouco você vai estar falando, porque não tem, você acaba acostumando, gente, não gosto. Eu acho que pra mim ainda é uma palavra feia, é uma palavra que vai ter aquela conotação assim, então eu não gosto de falar, eu não falo. Eu falo colocar, eles que me entendam, desculpa, eu sei que eu tô cultura, mas se vira. Venho pra cá já sabendo que uma caixa de esferovite nada mais é do que uma caixa de isopor. Aqui não existe isopor. Existem muitas diferenças. Esses dias eu discuti brincando com o português, porque bala pra gente, eles chamam de rebuçado. Aí eu falei assim, como assim? Que palavra feia. Falei assim, rebuçado, falei, isso aqui é uma bala. Ele tá louca, menina, bala é de revólver. Falei, que de revólver? Isso aqui é uma bala de chocolate, bala de menta, bala de morango. Ele não aceitou, entendeu? Eu falei, tá, mas a gente ficou discutindo uns 3 dias seguidos, brincando assim, dando risada. Rebuçado, tá bom? Rebuçado. Na verdade eles falam rebuçado. É uma pronúncia bem fechada. Eu tenho que ser menos expressivo, minhas caretas já mostram. Mas Gleidson, vamos lá. Então até 2005 você trabalhou em bombas, você foi pra Espanha e depois pra Itália. Sim. E a Itália, mano? Como que é a Itália? Itália Conta é isso. Sensacional. A Itália, se a Espanha é parecida com o Brasil, a Itália é mais ainda. O italiano, morar em Milão é como morar em São Paulo. É muito parecido, eu acho muito parecido. O sistema de vida é bem próximo. Lá em Milão, olha, uma coisa legal lá em Milão. Existem aqueles trailers de lanche que tem no Brasil.
É tão bom. Ai, Aqui é uma coisa que me faz do falta. podrão. Meu Deus Tem, do céu, que saudade tem. do podrão. Tem muitos. Então, assim, existem os trailers de lanche, existe criminalidade, assalto, já é diferente. Milão já é uma cidade desenvolvida, mas também trouxe, com o avanço, trouxe a violência, trouxe a insegurança, inevitável. Mas é um lugar maravilhoso, a Itália é maravilhoso. Mas e como que foi pra você, por exemplo, a língua também nesse país? Porque Difícil. daí o espanhol você acabou aprendendo ali, né? Vai O naquele italiano também. bromation. O italiano também. Aprendeu na prática, assim, batendo, Na marra. conversando. Na marra. Eu tive que aprender na marra, porque eu fui trabalhar numa função que eu precisava do idioma, e lá na Itália, geralmente as pessoas não falam inglês, como acontece no Brasil. Os italianos também, uma boa parte não falam inglês, o diferente daqui de Portugal, que muitos portugueses falam inglês aqui, e falam bem, falam muito bem. Isso é uma coisa boa aqui em Portugal. Mas lá na Itália não, os italianos no geral não falam inglês. Claro que esse cenário está mudando. Eu notei que mudou agora, né? Porque eu morei lá há 20 anos atrás, então mudou muita coisa. Mas lá na Itália, se você pretende morar na Itália e não fala o idioma italiano, esqueça. Aprenda primeiro o idioma, pelo menos o básico, pelo menos a falar o básico. Porque olha, eu vou falar por experiência própria. Os primeiros 10 dias, a vontade que você tem é pegar um avião e sumir de lá. Porque quando as pessoas falam, eles falam muito rápido, muito rápido. Como foi na Espanha também, eles falam muito rápido. E você não consegue entender. Mesmo que você peça para a pessoa repetir, ela vai repetir na mesma velocidade. Ela não vai ter aquela paciência, vamos dizer assim, de tentar te explicar do modo mais prático. Eles não têm essa cultura igual a gente, brasileiro. Vem um estrangeiro no país, aí ele fala assim, você pode repetir, aí você repete devagar. Não, eles não têm Você essa... quer ajudar, você quer fazer o cara entender, né? É. Aqui a gente vê assim, que eu acho que talvez essa seja uma característica do povo europeu de uma forma geral. Cada um acha que você deve saber a língua dele. Exato. Então o francês, pra ele, você tem que saber o francês, entendeu? Se você quis vir pra França, por que você não aprendeu francês? Exatamente. Entendeu? Nós não temos essa nacionalidade, talvez posso usar essa palavra, de dizer assim, se você veio pro Brasil, é você que tem que saber português. Sim. Não, a gente sabe que cada país tem a sua língua, entendeu? Eles não, eles acham que a gente tem que saber a língua deles, entendeu? Então tem essa dificuldade, digamos assim. Pessoas com uma cabeça já mais aberta, eu imagino que já sejam mais aceptivos, digamos assim, com as outras línguas, mas o pessoal mais antigo não, eles querem que você saiba a língua dele. Exatamente. Sim, no geral a experiência é muito boa. Eu aconselho toda pessoa que quiser mudar de país, eu aconselho a fazer isso, mesmo que seja uma coisa temporária, mesmo que seja viver uma experiência, como eu fiz no passado. Eu vivi 3, 4 anos fora e depois voltei pro Brasil, fiquei no Brasil até 2021, desculpa, foi quando eu voltei pra cá. Eu tô aqui há 1 ano e meio. Não, mas peraí, você voltou pro Brasil naquela época, você já havia falado antes que foi por conta da crise que teve aqui na Europa, na Europa, né? sim. E como que foi essa volta pro Brasil? Foi difícil. Porque daí você tem que se readaptar de volta com a nossa cultura, né? Que daí, depois de muitos anos aqui, eu imagino que ela já fique menos enraizada em nós, né? E como que foi isso? Esse é um ponto que é interessante a gente entender. Porque assim, quando você vem para um país estrangeiro, você começa a mudar a sua maneira de pensar e a sua maneira de olhar as coisas. Uma coisa que me abriu muitos horizontes foi pensar assim, bom, por que o português age assim, diferente do brasileiro? Aí você começa a analisar, a olhar as coisas do ponto de vista dele. Em algumas coisas você começa a pensar, puxa, é verdade, agora eu entendo por que o português faz isso ao invés de fazer como o brasileiro faz. Tem sentido. E em alguns casos a gente até acha melhor o jeito que eles fazem do que o nosso, né? Então tem algumas coisas que eles fazem aqui que são muito diferentes do Brasil. E aí você começa a se adaptar a isso. Quando você volta para o Brasil, eu vou dizer assim, não criticando o meu país, que eu amo meu país, mas quando eu voltei para o Brasil, eu senti que eu tinha regredido. Não no sentido pejorativo da questão, mas eu senti que eu tinha voltado no tempo. É uma sensação estranha, porque o Brasil é um país rico, é um país bonito, é um país cheio de coisas boas, mas infelizmente a gente sofre muito com a dificuldade financeira. Uma coisa boa aqui da Europa, em geral, não só em Portugal como em outros países, é que aqui você consegue fazer a sua vida com o pessoal da França aqui, ó, passando pela gente.
Uma coisa que eu acho interessante aqui é que você consegue, em pouco tempo, num tempo relativamente menor, fazer na sua vida o que você demora às vezes anos ou décadas no Brasil. Por exemplo, aqui, se você for uma pessoa honesta, se você trabalhar corretamente, pagar os impostos, andar dentro da lei, você em poucos anos conquista um patamar de vida que no Brasil você demoraria uns 20 anos. Isso é fato, é uma coisa boa. Por quê? Porque o custo de vida aqui é relativamente acessível. Porque é o que eu falei no começo, né? Aqui é tudo muito caro. Claro, é caro para quem vem do Brasil. Mas a partir do momento que você está aqui ganhando em euro, gastando em euro, uma comparação para você ter uma ideia. Por exemplo, no Brasil a gente ganha em real e gasta em euro, às vezes até mais. Um carro, por exemplo, que aqui custa 10 mil euros. No Brasil, ele custaria em torno de 60 mil reais. É caro. Porque aqui, pra mim, se eu for pagar 10 mil euros um carro, é como comprar um carro no Brasil de 10 mil reais. O que você compra no Brasil com 10 mil reais em carro? Praticamente nada. Não. Um carro muito velho, né? Mas vamos supor, um carro aí no Brasil custaria 60 mil euros e aqui 10 mil. Então eu estou comprando um carro no Brasil, ganhando em real e pagando em euro. Só que o carro que custa 10 mil euros aqui custa 100 mil reais no Brasil. Eu já fiz essa comparação. Ou seja, você no Brasil paga uma moeda que vale 6 vezes menos que a nossa, você paga 2 carros, praticamente. Ou seja, quanto tempo você demora para comprar um carro de 100 mil euros no Brasil e quanto tempo eu demoro para comprar um carro de 10 mil euros aqui? Essa é a questão da defasagem financeira que a gente tem no Brasil. É triste isso, mas é uma realidade. E quando você volta para o Brasil e você se depara com isso, olha, sinceramente me bateu uma depressão no início, de pensar, nossa, agora vai ser tudo muito mais difícil. Mas a gente supera, a gente consegue. Pra mim foi bom ter voltado, eu não vou dizer que não foi bom, porque eu voltei pro Brasil, eu acho que foi na época certa, que aqui estava passando por uma crise, né? Aquela crise de 2006 que afetou a Grécia, foi pra Itália, e eu estava na época na Itália, eu acabei tendo dificuldade de me manter aqui, porque na crise eles atrasavam o pagamento da gente, eles não tinham o que fazer, ninguém tinha dinheiro. E daí vira uma bola de neve, né? Porque se o patrão não te paga, você não paga as tuas contas e, né, a pessoa que deveria receber de você não recebe e vira aquela bola de neve imensa e não tem nem como a pessoa cobrar, porque sabe que também você não tem da onde. Nossa. E aí você vai dever aluguel, você vai dever água, dever luz, e não é uma situação boa. E quando você voltou lá pro Brasil, o que você fez lá? Porque eu não falei no início do vídeo, mas o Gleidson é artista. Ele toca. Celebridade, brincadeira. Brincadeira. E você nessa época já trabalhava com isso? Não, eu não trabalhava. Eu sou músico aqui, né? Aqui eu sou artista de rua. Eu trabalho de forma autônoma, pago os impostos como autônomo, mas eu sou um artista de rua. No Brasil eu nunca havia trabalhado dessa forma. Eu trabalhava como músico, mas eu tinha contratos em restaurantes, hotéis, shopping centers. Eu tocava em lugares assim. Quando eu vim pra cá a primeira vez, eu não trabalhava dessa forma. Como eu falei, eu trabalhava em postos de gasolina. E quando eu voltei pro Brasil, eu fui trabalhar na área de comércio, né? Porque eu trabalhei no Brasil 15 anos em fábricas. Né? Eu trabalhei na Johnson & Johnson, trabalhei na Embraer, que é uma fábrica de aviões, tem em São José dos Campos, que é a minha cidade natal. E eu trabalhei sempre nesse ramo de fábricas, em área de logística, armazenamento. E pra mim era bom, foi bom porque me ensinou muita coisa, ser uma pessoa. Uma coisa que eu trouxe pra minha vida foi a organização, ser uma pessoa organizada, seletiva, mas também é uma área muito estressante, que te faz trabalhar sob pressão o tempo todo. Eu realmente não tenho saudade dessa parte dessa área que eu trabalhei. Era muita pressão, muita cobrança. E faz parte porque você tem prazo de entrega, né? Mas hoje eu trabalho de uma forma que eu gosto, porque eu levo música, eu levo cultura, levo arte para as pessoas e também ganho com isso, porque quando você faz uma coisa pro bem dos outros, você acaba por tabela se beneficiando, né? Para mim não tem preço isso. Eu achei legal isso que você falou, que você voltou pro Brasil e trabalhou, né, lá nas fábricas, e que eram coisas que você muitas vezes não gostava, era um trabalho que você não gostava.
muita gente, né, pensa em vir para a Europa e falar, não, eu sou formado em tal área, eu vou trabalhar com a minha área. Chega aqui, não é bem assim, não é fácil desse jeito. Então acaba que a gente tem que trabalhar em diversas coisas que a gente nunca imaginou na vida, entendeu? Então se vem assim com aquele sentimento, digamos assim, como se fosse um sentimento de superioridade, né? De não, eu sou formada, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou limpar um chão, eu não vou fazer tal coisa. Não dá. Aqui a gente também tem que fazer qualquer tipo de trabalho dependendo, né? E isso é geral, é no mundo todo. Então você vê, ó, ele estava aqui, voltou pro Brasil né, trabalhou em coisas que você vê que não dá certo. Então isso daí também faz parte desse crescimento pessoal, de a gente aprender que muitas vezes na vida a gente tem que fazer o que precisa ser feito e não exatamente o que a gente gostaria ou o que a gente quer. É óbvio que a gente tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta, tem que batalhar para alcançar aquilo lá, mas tem que ter noção de que no meio do caminho vai ter momento que você vai se perguntar: oh, man, o que eu tô fazendo? Não é? Só como exemplo, o que ela falou é bem importante para quem quer imigrar, para ter uma consciência de que aqui você, não que você não seja ninguém, não é esse termo que eu queria usar, mas aqui você vai começar a sua vida do zero. Eu falei, aqui a gente é um baby. Aqui você não é, primeiro que você não é cidadão daqui, você não nasceu aqui, então você já vai enfrentar essa dificuldade por não ser nascido aqui. Existe xenofobia? Muito pouco, muito pouco. Eu até hoje nunca sofri preconceito algum. Eu vejo muita gente relatar, mas eu nunca sofri preconceito. Há 20 anos atrás, quando eu vim a primeira vez, eu sofri xenofobia. E hoje não. Não tive mais nenhum tipo de preconceito. Não, mas às vezes você vê situações em que você se sente inferiorizado, vamos dizer assim. Não que você se sinta diferente, mas você se sente desconfortável por não ter nascido aqui. Então, uma coisa que você tem que ter em mente aqui não importa se você é médico, advogado, o que você for, você está começando do zero. Por exemplo, quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu não cheguei imediatamente, já fui trabalhar no posto de gasolina. Eu trabalhei aqui limpando o chão, eu trabalhei numa empresa de gesso, quebrava parede, né? Trabalhei com um serviço de pedreiro, não desmerecendo pedreiro, mas eu nunca tinha sido pedreiro. E é um trabalho que exige muita força física. Então, para quem nunca trabalhou nessa área, é difícil. Então você vai chegar aqui, pela questão da necessidade de dinheiro, você vai ter que se sujeitar ao que aparecer, até as coisas melhorarem, e as coisas vão melhorando. Né? Eu conheço casos de brasileiros aqui que chegaram, trabalharam no que não gostavam, foram fazendo amizade e com o tempo as coisas foram melhorando, foram arrumando trabalho na área em que ela trabalhava. Então, essa é uma consciência que todo brasileiro tem que ter. Não é chegar aqui, bater no peito e falar, eu sou formado em tal coisa, só trabalho na minha área. Não, aqui você precisa experimentar outras áreas até chegar onde você quer. A gente precisa trocar aqui de ambiente, começou a chover lá fora. Igual eu falei, essa semana não tá fácil. O sol apareceu um pouquinho assim, apareceu que vou tirar as roupas pro varal pra estender, pra secar a roupa. Não deu tempo. Já era, já tá chovendo novamente. Então a gente entrou por aqui, tá lotado de gente, a gente tá morrendo de vergonha, mas não tem o que fazer. Agora a gente tem que terminar, vamos continuar gravando. E, Ele vai tomar um café? Ele vai tomar um café. Eu acho que eu vou pedir outra batalhada também. Outra coisa, por exemplo, esse daqui é um café expresso normal, um cafezinho. E eles tomam um café aqui muito forte. Pra gente que é brasileiro, é um café muito forte. E aí eles têm uma outra versão que é esse mesmo café, só que numa xícara maior. E que eles também não chamam de xícara, chamam de chávena. Então numa chávena maior, então fica um café mais aguado, que pra mim é extremamente forte ainda, e chama abatanado. Eu chamo esse café aqui de levanta de fundo. É horrível, eu não consigo. E a menina que atendeu a gente aqui é argentina. Super simpática. Então, esse entrelaçamento de culturas é algo muito legal. Mas, Letícia, você estava contando... Estava contando sobre a questão da profissão, né? O que a gente precisa ter em mente quando vem para cá, sobre trabalhar no que aparecer. É uma realidade, porque você precisa resgatar a confiança deles. Você chega aqui, você é um estranho, então você precisa conquistar a confiança deles. A partir desse momento que você conquista a confiança deles, eles vão te dando oportunidades. Quando eu trabalhei no posto que eu falei, eu comecei limpando o chão. Então eu limpava chão, eu arrumava prateleiras, eu limpava. Aí com o tempo ele me passou para o caixa e com o tempo ele me passou para a gerência.
tudo isso eu fui conquistando aos poucos, não é uma questão de chegar, não, eu já vou trabalhar na minha área. Você precisa ter essa consciência, porque senão você vai chegar aqui e você vai passar a imagem de que você é uma pessoa chata, exigente demais, e aí você perde o crédito com eles. Questão assim também que quando a gente chega aqui com um diploma de faculdade, né, de ensino superior pra gente no Brasil, para você validar o seu diploma aqui tem todo um processo que você deve fazer. Então você tem que chegar numa faculdade aqui, em qualquer outro país da Europa, você tem que aplicar o seu diploma nessa faculdade, tem que pagar para isso, eles vão analisar o seu diploma e verificar se eles acham que tem uma equivalência com o curso deles ou não. Se não tiver, o que acontece? Eles vão falar para você, por exemplo, faça 6 meses de curso, faça 1 ano de curso aqui, e daí a gente te dá o nosso diploma europeu. Então, por exemplo, eu que sou farmacêutica, que tenho minha pós-graduação em estética, eu tenho que chegar na faculdade, aplicar o meu diploma de farmacêutica, pagar para eles avaliarem, não sei, né, arriscar ali, estudar mais 1 ou 2 anos aqui, para eles validarem o meu diploma de farmacêutica. Aí, o meu diploma da estética, eu nem consigo validar aqui na Europa, porque a lei aqui é diferente e um farmacêutico não pode fazer aqui o que a gente faz no Brasil. Então eu não posso aqui na Europa validar meu diploma de estética, entendeu? Então tem todas essas diferenças, são coisas que, se você quer realizar a sua profissão aqui fora, você vai ter que estudar, vai ter que se informar sobre, tá? Eu já fico sabendo disso, então eu não me desiludi nessa parte. Mas se você está esperando chegar aqui, né, e já começar a trabalhar na tua área, vai ter que ir com calma, vai ter que fazer todo esse processo. Você pode fazer esse processo direto do Brasil. Você vai gastar com correio, com telefone, você tem que falar com o pessoal aqui, pode usar e-mail, mas você não precisa fazer todo esse processo. Não é simples, não é rápido. E as coisas aqui não são rápidas, eles não têm pressa. Já fica a dica. Exatamente. Eles não têm pressa. Exatamente. Quem tem pressa somos nós, eles não têm pressa. É um sossego que, meu Deus do céu. E assim, a legalização demora um pouco. Então, se informe sobre a sua área, como se legalizar, como agilizar a papelada, para você não chegar aqui e ficar batendo cabeça ou não conseguir trabalho. Porque tudo aqui demora um pouco mais do que no Brasil, né? No Brasil você já tem o seu cartão de trabalho, o seu CPF, o seu RG. Aqui você vai ter que começar do zero, você vai ter que tirar o seu NIF, você vai ter que tirar a sua segurança social, que são as coisas correspondentes ao CPF, ao INSS, e demora um certo tempo, né, Davi? Na Europa, Portugal é o único país que permite que a gente chegue e já vá fazendo essa documentação, tá? Então é o único país, assim. Então, se você não tem cidadania, se você não tem outra forma de se manter legal aqui na Europa, Portugal é o canal, porque você consegue rapidamente tirar esses documentos e conseguir um contrato de trabalho válido, um contrato legal, em todos os termos da lei. E aqui, quando a gente consegue um contrato de trabalho em português, você está amparado pela lei portuguesa como um português, tá? Então, se você trabalhar 1 ano, 2 anos numa empresa e for mandado embora, você vai ter direito a seguro-desemprego, como nós temos, você tem direito a auxílio maternidade, rescisão de contrato, se você ficar grávida, tem os meses lá de, como chama mesmo? Esqueci o termo. Licença maternidade. Você tem direito a licença maternidade. Então, assim, a gente tem todos os direitos que um português tem, tá? Então, esse é o único país da Europa que te permite fazer isso sem cidadania. Se você tiver cidadania, é muito mais fácil, você pode escolher o país para onde você vai. Sim. Se não, Portugal é o mais fácil para você ficar legal. Gleidson, e me conta, você tinha voltado para o Brasil, chegou lá, viu que já não é mais o que eu queria, não é mais o que eu sonhei, e agora o que rolou? Falou, não, vou voltar para a Europa. Como foi isso? Para mim foi a questão da pandemia. Eu fui para o Brasil, eu até tinha chegado a ter uma estabilidade financeira no Brasil depois que eu voltei. Demorou bastante. Você que é brasileiro sabe o que eu estou falando, né? Que tudo no Brasil demora. Mas o que pegou para mim foi a pandemia. Que como eu sou artista e no Brasil eu dependia de bares, restaurantes, hotéis, tudo fechou, eu me vi numa situação muito difícil. E como eu já tinha vivido aqui, eu sei que aqui é relativamente mais fácil conseguir trabalho em relação ao Brasil, eu resolvi voltar para me aventurar.
E foi aqui que eu cheguei aqui com a ideia de trabalhar no comércio, de tentar alguma coisa na área de um trabalhador normal, vamos dizer assim. Eu sou um trabalhador anormal. Digamos assim, com um contrato de trabalho, sim, né? Não de forma autônoma. Sim, mas aí eu cheguei aqui, eu dei entrada no processo para ser trabalhador autônomo e eu me descobri na música de rua. Como música de rua foi uma coisa que me encantou, uma coisa que no Brasil, na minha cidade pelo menos, não funciona, porque se você é um artista de rua em São Paulo, você vai correr muitos riscos de ser assaltado, de ter o teu material apreendido, que é o que acontece na minha cidade. A minha cidade tinha na época um prefeito que era contra a cultura, era contra os músicos, né? E ele proibia a música de rua, proibia a música em restaurante, em bares, era muito chato isso. São José dos Campos, o prefeito que era da gestão quando eu morava lá, ele era muito opositor à cultura. Infelizmente, essa é a verdade. E aqui não, aqui eles apoiam a cultura, eles te dão muito valor como artista. As pessoas aqui, elas têm um senso apurado sobre cultura e arte. O povo aqui, no geral, europeu, não só o português, mas qualquer povo da Europa, eles valorizam muito a manifestação artística. Isso pra mim não tem nome, porque olha, você imagina uma pessoa valorizar um músico, uma pessoa valorizar um cantor. Aqui em Amarante, por exemplo, é uma cidade extremamente rica em música. Aqui sempre existem eventos culturais relacionados à música, tem a banda da cidade que está sempre tocando aqui pela cidade. Eu acho lindo isso. Até já fui convidado a fazer parte da banda aqui da cidade. Quem sabe, né? Eu consiga entrar. E eu me achei nessa área. Mas aqui, para você conseguir uma legalização, como a Darina falou, é muito mais simples do que você fazer isso na Espanha, na Itália, na França. Você tem muito mais o apoio e o respaldo do governo. Ô Edson, mas agora vou fazer parte de entrevista mesmo. Você que é um artista, que você é autônomo, digamos assim, você não conseguiria, por exemplo, se legalizar em outro país como autônomo? Não. O que acontece? Eu vou explicar para vocês na minha parte como músico, qual é a realidade dos outros países. Portugal é um país que está à frente de muitos outros na questão da legalização do artista. Porque Portugal é um país que apoia mais os artistas do que outros. Isso eu vou dizer por quê. No tempo que eu morei na Espanha, eu trabalhei um pouco também como artista de rua, mais como experiência, vamos dizer assim, porque eu já tinha meu trabalho na época. E eu era muito aplaudido, muito apoiado, mas hoje em dia a Espanha ela tá numa situação, eu não sei explicar o que está acontecendo na Espanha, que eles não estão permitindo artistas de rua nas grandes cidades. Eu estive em Madrid em maio e eles simplesmente não deixam o músico tocar. Você não pode tocar na rua mais. Se você começa a tocar, a polícia já chega, já quer te proibir, já quer aprender o teu material. Eles não deixam, eles falam que tem que ter uma autorização especial e essa autorização eles não dão. Talvez seja pela pandemia que eles ainda mudaram a lei e ainda não reavaliaram. E na Itália está acontecendo a mesma coisa. Então o artista de rua está tendo sérios problemas para trabalhar nesses outros países. Então é mais difícil de se legalizar. Aqui não, aqui eles já são mais light, vamos dizer assim. Relação também com essa questão de tantos brasileiros vindo a Portugal e imigrando para lá depois. Porque o que acontece muito? A gente vem aqui para Portugal, se legaliza e acaba indo para outros países de forma ilegal. Então esses outros países eles estão tentando se fechar também para isso, entendeu? Portugal quer muito mão de obra brasileira, mas o restante da Europa não quer. Então já foi implementada até a lei, né? Eu esqueci o nome da lei agora, mas tem uma lei que a partir de 2023 vai ficar mais difícil ainda para o brasileiro entrar na Europa, porque eles sabem que tem muito brasileiro vindo para ficar. Entendeu? Portugal até quer, mas os outros países não. Então pode ser essa questão também. E quando você voltou para cá, depois que você foi lá para o Brasil e tal, você voltou para cá, como que foi? Então eu vim para cá em maio do ano passado. Tem um ano e meio aproximadamente. Então você chegou aqui, na verdade, no final da pandemia. Eu vim, na verdade, na pandemia. Na pandemia? Eu consegui entrar aqui na Europa na época que estava proibido para brasileiro. Oi.
Pois é. Porque eu tenho alguns amigos europeus, na verdade eu entrei aqui pela Itália. Eu fui para a Itália, eu passei um mês na Itália, não consegui trabalho lá, eu achei muita dificuldade em conseguir trabalho, visto de trabalho, porque, como ela falou, os outros países estão dificultando muito a entrada de brasileiros. E eu tive muita dificuldade de conseguir um visto de trabalho na Itália. Depois de um mês lá, eu decidi ir para Portugal e fui para a região de Lisboa, fiquei lá até mais ou menos maio desse ano. Foi quando eu vim para Amarante, vim a passeio, vim para cá e assim, não tenho palavras para descrever o que eu sinto por essa cidade. É um amor, parece que eu sempre morei aqui, sabe? Eu me sinto em casa. O povo acolhedor, as pessoas são muito boas, a cidade é linda, é maravilhosa, transmite uma paz, um acolhimento. E Portugal realmente é um país, é uma boa opção para brasileiros. Eu sei que tem muitos brasileiros que pensam também na questão dos Estados Unidos, mas eu sinceramente eu acho legal a Europa pela questão de diversidade cultural. Uma coisa que os Estados Unidos não tem. Os Estados Unidos é muito parecido com o Brasil na questão de que é um país muito grande, que se fala predominantemente uma língua e tem pouca influência de outras culturas, né? Tem muitos imigrantes, como no Brasil tem também. Aqui não, aqui é um país grudado com outros vários, todo mundo se interage, todo mundo se troca culturas. Às vezes você está num lugar aqui e é um falando grego, outro falando alemão, outro falando francês, outro falando inglês, outro falando português. E é muito legal isso. E todo mundo se entende, todo mundo se comunica, faz gesto, faz mímica. É bem legal isso, sabe? Às vezes você anda no metrô, você vê cada um falando seu idioma. Às vezes você vê pessoas falando dialetos africanos. É muito legal isso. Eu acho incrível isso. Incrível isso. Até o metrô aqui eu tenho outro nome, metrô. E comboio. Trem é comboio, metrô é metro, ônibus é autocarro. Nossa. Carro tem gente que chama de ligeiro também. Ligeiro. Viatura. Viatura pra gente é da polícia. Viatura é só da polícia. Aqui não, viatura é um carro. São as pequenas diferenças que nós falamos já no início, que existem, e a gente tem que acostumar, tem que habituar, porque, né, senão... Mas é muito legal. É muito legal, realmente. Eu tive contato esses dias atrás com um romeno e eu ouvi, assim, foi a primeira vez que eu ouvi, né, alguém tentando conversar comigo, mas falando aquela língua. E eu olhei pra ele e falei assim, em inglês, eu perguntei, mas o senhor tá falando francês? Ele falou, não, romeno. Vixe, nossa! Agora aí a filha do senhor falava inglês, aí eu consegui me comunicar com ela comunicava com ele. Mas, realmente, assim... É muito diferente, é muito difícil, a gente fica completamente perdido, você não tem ideia absolutamente nada que a pessoa está falando. É muito, muito diferente, mas é muito gostoso. Bem, eu acho que assim, eu acho que não preciso nem fazer tipo um fechamento, né, perguntando pro Gleidson o que ele acha, o que ele diria, porque acho que o vídeo todo já foi de... O que a gente pode fazer, como que a gente pode vir pra cá, se virar, querendo ou não, vai passar perrengue, vai, igual ele falou, ó, fui pra Itália, fiquei um mês lá, não arrumei trabalho, voltei pra Portugal. Para você fazer um rolê desse, você tem que ter condição de fazer isso, condição financeira também. Se você não conhecer, não tiver amigos no país que você está indo, você vai ter que se virar sozinho. Isso quer dizer depender de hotel, de hostel, de Airbnb. Então você tem que ter um aporte financeiro. Então assim, é um rolê muito legal, mas tem que ser feito com organização, né, com planejamento. Não faça as coisas na louca. Não é assim, tipo, tô indo, eu tenho, sei lá, 5 mil reais, tô vazando. Não é. Não pense assim, tipo, eu vou chegar lá, eu vou me virar, eu vou conseguir. Vai, mas tenha calma, porque aqui o buraco é mais embaixo, né? Se quiser vir, venha, mas faça bastante planejamento, faça bastante cálculos, pesquise muito na internet. A internet está aí para isso, né? Pesquise sobre a tua área, sobre lugares. Por exemplo, existem lugares que facilitam para determinadas áreas. Então, por exemplo, pode ser que aqui no norte, na tua área, não seja tão bom, mas no sul sim. Então pense, planeje dessa forma, né? Onde você vai morar, qual a área melhor para você atuar na tua profissão. Isso tudo está na internet disponível para você. Tá. É só ter disposição de estudar, de pesquisar que você consegue. E eu mesma, conversando com vários outros imigrantes que eu conheci aqui,
eu vejo que muita gente vem despreparada. Muita gente. Porque eu falo assim, você ouviu falar sobre isso? Não. Não, mas você viu... Não, tudo é não. Entendeu? Então, assim, antes de vir pra cá, eu assisti muito vídeo, mas muito vídeo. Eu cheguei a enjoar da voz dos youtubers de tanto assistir vídeo. Teve vídeo que eu assisti 2, 3 vezes. Por exemplo, ensinando a andar no metrô, eu assisti umas 3 vezes o mesmo vídeo pra eu garantir que eu ia saber. E chega na hora, você ainda não sabe direito. Mas assim, a gente tem como pesquisar, a gente tem como ter esse acesso a saber como funcionam as coisas aqui. Então façam essas pesquisas básicas. Igual o Edson falou, se você tem um trabalho e quer tentar trabalhar na tua área, né, pesquisa, em qual região lá de Portugal vai ter trabalho em tal coisa. Vai no YouTube, entra em contato com pessoas que você já sabe, já vê que estão aqui. Geralmente a gente tenta conversar, tenta ajudar, muita gente entra em contato comigo, perguntando coisas daqui. O que eu sei eu falo, mas eu tô aqui há pouco tempo. Mas tem gente que já tá aqui há mais tempo e que consegue te ajudar também, sabe? Então busca se informar bastante primeiro, pra depois vir pra não ter perrengue. Ou então pra não chegar e ficar aqui 5 meses e falar, eu quero voltar pro Brasil e volta pra lá falando mal de Portugal. Eu amo o meu Brasil e espero voltar pra lá, mas não adianta chegar aqui despreparado, tua história não vai ser a melhor do mundo e depois vir botar a culpa em Portugal e nos portugueses, entendeu? Ou na Europa em si. Não adianta. A gente tem que se programar. Como, por exemplo, se ele quiser ir lá pro Brasil, ele também vai ter que aprender como funcionam as coisas lá, né, aí no Brasil, e vai ter que se adaptar. Então a gente tem que se programar bem programadinho, guarda um dinheiro, guarda uma grana e vê que o negócio dá certo. Então acho que por hoje a gente falou pra caramba e agora a gente tá morrendo de vergonha porque a gente tá no café aqui, você tá ouvindo todos os barulhos, tá cheio de gente, mas a gente vai ficando por aqui hoje. Espero que vocês gostem desse vídeo e vai ter mais semana que vem. Um beijão, valeu, pessoal, até mais.